Aleluia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar, nós precisamos tanto do Senhor hoje. Senhor, nós precisamos tanto de uma palavra para essa semana. Libera sobre nós do maná vivo, libera a palavra, Deus, que é eficaz. Em nome de Jesus nós liberamos esse ambiente. Eu repreendo toda conversa, todo espírito de dispersão, de sono, de passividade, mas eu declaro que a mente dos meus irmãos é cativa à sua palavra nessa hora, em nome de Jesus, amém? Aleluia, irmãos. Grande privilégio estar compartilhando com vocês hoje, e o título dessa palavra é Um Reino Inabalável. Sabe, irmãos, vocês estão numa idade que é chave da vida de vocês. Talvez se for pegar a média de idade aqui, né, desse culto, vai ficar aí entre 20 e 25 anos. E nós não temos tempo para perder. Amém, irmãos? Não vale a pena investir em algo que vai afundar. E eu posso dizer para vocês, os jovens do Garavelo têm sido chamados para investir em algo que é eterno. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados para perder tempo com coisas que vão ruir. Nós não fomos chamados para investir em coisas que afundam. Mas nós fomos chamados para viver aquilo que é inabalável, amém? E a Bíblia diz no Salmos 11, no versículo 1, a Bíblia fala que no Senhor me refugio. Como dizes, pois a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer justo? Esse é um salmo de Davi. E Davi aqui provavelmente estava tendo um diálogo com o homem, diante de uma tribulação, de uma situação difícil. Então esse cara vem para Davi e fala para ele: Davi, por que você não esconde nos montes? E Davi então, ele dá uma resposta que provavelmente Deus espera de você. Amém, irmãos? Aquele homem amedrontado fala para Davi: foge para o monte, porque lá você vai se esconder do seu inimigo. Mas Davi responde para ele: para onde fugirei, senão para o meu Deus? Esse é o meu lugar. Sabe, do que adianta eu me esconder nos montes, nos mais altos lugares? Do que me adianta ter a prisão mais segura para me esconder dos meus inimigos? Se o lugar inabalável na minha vida é o Senhor. Davi, ele dá uma resposta aqui que é chave espiritual para cada um de nós nessa noite. Você precisa entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Não há lugar mais seguro para se estar do que na presença de Deus. Alguém aqui questiona Davi e mostra para ele logo o natural. Os homens sempre virão com uma resposta natural para você. Tome muito cuidado com isso. Às vezes você tem achado que o seu lugar seguro é um emprego, é uma pessoa, é, sabe, uma família, é uma esposa e um marido, por que não? Mas saiba de algo, aquilo que é inabalável na sua vida, e o que torna as demais coisas inabaláveis, são aquelas que têm um verdadeiro fundamento. Amém, irmãos? Tem duas palavras aqui nesses versículos que são chaves. Uma delas é a palavra flecha. Sublinha para mim aí, por favor, meu irmãozinho da mesa de som. A Bíblia, ela fala aqui a respeito de flecha. E ela mostra, né, que essas flechas que são lançadas, muitas vezes são as setas inflamadas do diabo. O diabo, por diversas vezes, vai lançar pensamentos na sua cabeça. Vai tentar te abalar com pensamentos a respeito da sua condição, da sua identidade, de quem você é. Você então precisa aprender a combater cada uma dessas flechas. Em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia chama de setas inflamadas. Ou seja, flechas com fogo na sua ponta, né, mas que são capazes de destruir ou paralisar muitos homens de Deus. Sabe, irmãos, fica uma advertência aqui para você. O diabo não pode mais te destruir hoje. Você é um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém?
Então o objetivo do diabo agora, com essas flechas, é te distrair, tirar você do propósito. Sabe, que haja um santo temor no seu coração em sair de dentro do propósito de Deus. Às vezes virão lutas, tribulações, e são nesses momentos onde o diabo vai lançar setas. Foge que é mais fácil, escapole que é mais fácil, vai para o alto monte, porque lá você vai estar seguro. Não, o seu lugar de segurança é no Senhor. Às vezes eu vejo muitos irmãos, que diante de uma situação complicada, eles acham que a solução é fugir. Olha, eu falo para vocês, esse mês eu fiz 10 anos de casado, aleluia. Mas eu louvo a Deus porque, mesmo diante das tribulações que nós passamos, nós perseveramos. E eu posso dizer para você que depois de 10 anos eu tenho desfrutado de tanta alegria no meu casamento. Parece que as coisas se encaixaram, porque casamento é construção. Construção em quem? No Senhor. Então a primeira palavra que eu quero frisar aqui com você são essas setas do diabo. No dia da tribulação o diabo vai vir na sua cabeça, foge, vai para o monte, mas não é o monte do Senhor não, é um monte qualquer. Não vá para o monte qualquer, vai para o Senhor, amém, irmãos? E a segunda palavra que eu quero que sublinhe aí para mim é fundamento, está lá no versículo 3. Porque são os fundamentos que fazem diferença nas nossas vidas. Aqui no versículo 3 está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que somente podemos resistir o inimigo se nós tivermos um fundamento sólido. Quantos aqui se converteram há 1 ano atrás? Levanta a mão. Tem menos de um ano que você se converteu. Levanta a mão. Aleluia. Tem alguns irmãozinhos aí. Mas os demais também. Vocês estão nas construções do fundamento. Agora, principalmente esses que converteram há alguns meses atrás, você está agora preparando o seu fundamento, o alicerce da sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que em Mateus a Bíblia mostra que havia 2 construtores. Um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Diante da tribulação, dos ventos, dos problemas, qual casa que prevaleceu? Aqui estava sobre a rocha, porque a areia ela se vai. Quando o vento vem, as ondas do mar vêm, elas são levadas, e a casa vai destruir. Um dia eu estive com um homem de Deus, um homem que eu admirava muito no Senhor. E por incrível que pareça, eu estava prestes a ser levantado pastor, e eu fui perguntar para ele, o que eu preciso fazer para ser um pastor bem-sucedido? Perguntei para ele. E naquela mesma semana ele me deu uma resposta. Ele falou para mim, olha, cuida do fundamento. Porque essa mesma semana, eu estou tendo que entregar o pastoreio. Eu fiquei espantado com aquilo, porque eu admirava tanto aquele irmão. E eu falei para ele, por que o senhor está entregando o pastoreio? E ele falou, eu estou precisando entregar o pastoreio, porque eu preciso voltar lá no meu fundamento. Lá atrás eu errei. Eu errei com a minha família, eu errei com a minha esposa, eu não coloquei elas no alicerce correto. E por isso agora que a construção está grande, que já era um grande pastor, ele precisou destruí-la, para recomeçar tudo novamente. Por isso eu estou te falando, meus irmãos, não façam uma obra com perca de tempo. Nós estamos aqui para investir naquilo que é sólido, que vai permanecer todos os dias, amém? Mas é tão ruim quando você constrói algo, e quando chega ao término daquela construção, você vê que aquela obra ficou mal feita, e é preciso destruir. É muito prejuízo. Tem o prejuízo financeiro, mas tem o prejuízo emocional. Como é ruim pessoas que constroem uma obra que são abaláveis. E sabe de algo? O próprio Senhor vai se encarregar disso. Aquilo que é abalável, o próprio Senhor vai fazer com que se abale. Eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Na Bíblia, ela mostra que o Senhor, Ele fez uma obra também. A obra do Monte Sinai e a obra do Monte Sião. Em Hebreus, no capítulo 12, a palavra de Deus nos ensina como permanecermos no fundamento para sermos inabaláveis. No versículo 18, nós vamos ler agorinha. Mas olha, deixa eu te perguntar, qual é a sua reação diante da tribulação? Qual é a sua reação
diante das circunstâncias difíceis que virão na sua vida. Você foi chamado para permanecer na rocha, naquilo que é inabalável. Agora, há muitas pessoas que se desesperam, e elas tomam atitudes onde acabam em problemas emocionais. A doença do século, depressão. Ontem mesmo estava orando com uma senhora, eu estava almoçando na minha sogra, e ela falou que foi lá só para receber a oração. E eu orei por ela, estava com depressão. Mas sabe, em muitos momentos da vida dela, ela deixou que a preocupação entrasse. E ela fugiu da presença de Deus. Hoje nem está mais na igreja. Está longe da presença, está longe do Senhor. E ela acha que vai resolver as coisas sozinhas. O Monte Sinai, ele simboliza a força humana. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter temor para não cair nesse erro. A Bíblia diz aqui, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 18, acompanha a leitura comigo. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Uau! Olha só a realidade desse monte. Esse foi o monte onde foi dado a lei. Sabe que essa palavra apedrejada aqui, que até um animal que tocasse no monte era apedrejado, em outras versões fala de uma seta. É a seta maligna, a seta da acusação, a seta que tenta te destruir. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Independente de quem está te falando, sabe, sempre veja que o seu inimigo é o diabo. Amém? Ele é o seu inimigo. Às vezes, até mesmo uma pessoa pode falar algo que não era essa a intenção, mas o diabo distorce, querendo te acusar, querendo te culpar. E você acaba perdendo o propósito de Deus. Sinai significa espinhoso. Fala comigo, espinhoso. O espinho, ele era uma maldição. Quando Adão e Eva pecaram, lembram disso, irmãos? Adão e Eva, depois de pecar, o Senhor amaldiçoou o homem ou a terra? A terra. Deus não liberou maldição sobre o homem, mas Deus disse que a terra seria amaldiçoada. Ela produziria cargos e abrolhos. O que é isso? Praga, espinhos. A vegetação da terra, irmãos, isso tudo vai ser restaurado um dia, aleluia. Mas não tinha, vamos dizer aqui, pragas, para trazer mais para o nosso Goiás. Não tinha capim, aquele capim que cresce tão rápido, é ou não é? Não tinha, mas essa maldição agora veio sobre a terra. Então, o Sinai, que significa espinhos, fala do que, irmãos? Fala de uma obra humana, de uma maldição. Há pessoas ainda dentro da igreja, presta muita atenção no que eu estou te dizendo, que quando passam por uma tribulação, elas remetem esse acontecimento a uma maldição. Logo já ficam preocupadas: onde foi que eu errei? Será que isso não veio da minha avó? Será que isso não veio dos meus pais? Se bate o carro, qual que é o seu primeiro pensamento? É o que eu fiz de errado essa semana? Onde foi que eu errei? Cadê meu pecado? Porque não pode um prejuízo desse. Ou diante daquele erro, você pensa o quanto você é amado e que Deus te livrou foi de algo muito pior. Se o seu pensamento é a respeito de maldição, você ainda está no Monte Sinai. Você ainda está no lugar errado. Deus não te chamou para desfrutar do Monte Sinai, independente, irmãos, da situação que você tem vivido hoje. Independente da tribulação que você tem passado. Não importa a tempestade, não há mais maldição sobre você, amém? Você precisa tomar posse disso. Deus te chamou, irmãos, para sair do lugar de espinhos, de maldição. Quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, a Bíblia mostra que haviam ali dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E olha para você ver que loucura. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha que subir no Monte Ebal e declarar as bênçãos de Deus. E eles falavam em alta voz, e todos diziam amém. Mas no Monte Gerizim, eles também tinham que subir,
Mas nesse monte eles tinham que declarar as maldições. E todos tinham que dizer amém. Fala misericórdia. Tinham que falar as maldições e o povo ainda tinha que concordar. Mas nós não estamos mais nessa velha aliança. Aleluia, irmãos. Você não faz mais parte do Monte Sinai. Você não faz parte da obra humana, né? Isso não faz mais parte. Jesus não está lá mais. E é tão claro a maneira com que a Bíblia mostra aqui em Hebreus. Volta lá para Hebreus 12, 18. Olha, a Bíblia fala: não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Entenda isso aqui, irmãos. Isso não faz parte do nosso Deus. Escuridão e trevas, isso não é proveniente do nosso Deus, aquele que é Pai. Deus, na verdade, nos chamou para uma vida de luz, amém? Nos chamou para sermos luz na terra, porque Ele é a própria luz. Mas aqui a Bíblia está falando de escuridão e trevas, apesar de lá ter fogo, mas o fogo não iluminava, porque era um fogo falso, não era o fogo que Deus queria manifestar. Era o fogo do Monte Sinai, da obra do esforço próprio, da obra da lei. Não era o fogo original que Deus queria que prevalecesse sobre a sua congregação. Mas infelizmente esse povo decidiu andar por esse caminho. O texto diz que quando Deus deu a lei, o topo do monte ardia em fogo, mas ainda assim tinha escuridão. Sabe, irmãos, isso é o que a lei faz. A lei, ela traz um tampão sobre os nossos olhos, né? A respeito, né, ela veio para tentar te mostrar quem você é. O homem estava cego, cego a respeito de quem Deus era. Deus nunca quis tratar o homem de acordo com a lei. Deus sempre quis, irmãos, tratar de acordo com a graça. Mas foram os homens mesmo que pediram que fosse na base da lei. No Monte da Transfiguração, quando Pedro estava ali, ele avistou Moisés, Elias e Jesus, e então ele pediu algo para o Senhor: Senhor, é bom que estamos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E ele falava isso ainda, eu amo isso aqui na Bíblia, Mateus 17, 5, projeta lá para mim. Quando Pedro estava falando, Deus, sem nenhuma cena, né? Deus não tem isso, ele vem e interrompe Pedro, porque Pedro estava falando besteira. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro estava querendo, irmãos, fazer barraca, mostrando que aquele monte era o lugar, mas não, Deus vem aqui e interrompe, debaixo da graça. A nuvem, irmãos, ela tem luz. Lá na lei nós vemos o quê? Trevas e escuridão. Mas na nova aliança nós vemos que a luz era iluminada. Deus mostra então que a vontade dele, irmãos, era que vivamos na luz. E aí o Senhor mostra que essa nuvem, ela veio para dizer que eles eram amados. Amém? Moisés, ele ainda fala aqui que ele vivia atemorizado e trêmulo. Volta lá no Hebreus, capítulo 12, no último versículo 21, ele diz: me sinto aterrado e tremo. Essa palavra aterrado, acaba que ela perdeu o uso hoje no nosso vocabulário. Você pode substituir ela por aterrorizado. É o mesmo significado. Moisés então, presta atenção, irmãos, diante do mover de Deus, diante de uma obra poderosa, Moisés ele se sentia atemorizado e trêmulo. Essa não é a vontade de Deus. Há muitas pessoas nesses dias, irmãos, que têm se levantado contra nós. Olha, nós fizemos um jejum durante 21 dias falando a respeito do perdão total, do sangue de Jesus que lava todos os nossos pecados. E por isso muitas pessoas têm se levantado contra nós. Eu vi um vídeo semana passada de um homem que chama a nossa igreja, nem vou te falar do que ele chama, misericórdia, tanto que é ruim. Mas ele fala ofensas terríveis ao nosso respeito, só pelo fato de nós nós falarmos do perdão total. Falarmos que você não está mais no Monte Sinai, mas agora você está no Monte Sião, onde a voz de Deus diz que você é filho amado.
e vão se levantar mais pessoas. Nós não atacamos pessoas, amém, irmãos? Nós atacamos doutrinas. E essa doutrina da lei, da velha aliança, passou. Nós só temos a lei hoje, os livros do Velho Testamento, para mostrar o quanto nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Amém, irmãos? Mas não entendem. Muitas pessoas, inclusive no nosso meio, têm, às vezes patinado, não têm desfrutado de uma vida em abundância por causa da lei. Mas a lei mostra, irmãos, escuridão e trevas. Era debaixo do temor. Moisés estava trêmulo. Olha, vamos estudar um pouquinho mais a respeito de Moisés. Em Números, no capítulo 12, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Uau! Ele não era só um pouquinho paciente, não. Ele era o mais manso da terra, irmãos. Não é interessante saber que o homem mais manso da terra, ele caiu justamente na falta de paciência. Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida, por quê? Porque ele bateu na rocha, sem paciência. O melhor de nós foi rejeitado. Isso é o que a lei faz. Moisés era o melhor que havia, irmãos. É isso que a lei faz. Ela condena o melhor dos homens. Mas a graça, pelo contrário, ela salva o pior dos homens. Para a loucura do mundo. Eu sei que muitos não entendem isso aqui, talvez você não entenda isso que eu estou te falando, mas peça ao Senhor revelação, principalmente a respeito da sua vida. Às vezes tem irmãos que ficam indignados, que não querem aceitar que um assassino, ele possa aceitar o Senhor Jesus e entrar no céu. Mas essa é a realidade. Se você não quer aceitá-la, eu te peço que pelo menos entenda isso a seu respeito. Não é pelo seu merecimento, não é pelas suas obras, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Deus faz. Foi Deus quem te chamou, é Ele que faz toda a obra, irmãos. Mas quantos de nós muitas vezes não voltamos para o Monte Sinai? Eu tenho uma cliente que às vezes eu ia lá e ela sempre pedia oração, até minha esposa, eu já levei ela lá várias vezes. E o marido dela deixou ela. Crente, mulher de Deus, na verdade a igreja é na casa dela. De dia é a mercearia, à noite é a igreja. E ela sempre me falava a respeito do casamento, que pedia oração a respeito do casamento. Só que sempre ela vinha com obras de justiça. Pastor, eu sou uma mulher maravilhosa, eu sou fiel, eu faço a melhor comida, como que esse homem me deixou? E eu sempre afirmava para ela, se você ficar insistindo nisso, seu marido nunca vai voltar. Tem nem como Deus vai fazer uma obra, irmãos. Porque ela é tão boa, tão maravilhosa, que Deus não pode agir. Você está me entendendo? Não seja bom aos seus próprios olhos. Preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo. Se você precisa de algo hoje da parte de Deus, irmãos, não fica contando para Deus o quanto você é bom. Você precisa falar para Ele as obras dEle, porque em algum ponto você vai errar. Moisés, apesar de ser um homem de Deus, ele falhou justamente naquilo que parecia ser a melhor das suas qualidades. Pega qual a melhor qualidade de Moisés, está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia está mostrando que ele era o homem mais manso que havia, irmãos. Mas justamente nesse ponto, ele errou e foi reprovado. Então, irmãos, viver de acordo com a lei é viver em constante tremor e medo. Por isso que Moisés tinha medo, porque em qualquer momento ele sabia que a sua justiça era abalável. Era um Titanic, um navio furado, que vai afundar mais cedo ou mais tarde. Você vai ver que na dependência do seu braço você não vai conseguir nada, irmãos. Mas é quando você declara a justiça de Cristo, é que você prospera. É que você tem uma vida de vitória. Fala comigo, a lei condena o melhor de nós, mas a graça salva o pior de nós. Oh Deus, essa é a loucura do Evangelho. O Sinai passou, agora o Monte Sinai tornou-se antiquado. Deus não está mais lá. Poucas pessoas sabem, mas o Pentecoste era uma festa no Velho Testamento que celebrava o dia em que Deus tinha dado a lei aos homens.
Pentecostes significa uma festa hebraica que simboliza a comemoração da lei que foi dada aos homens. Mas deixa eu te contar algo, irmãos. Não há virtude nenhuma na lei. O próprio Senhor não queria tratar os homens de acordo com a lei. Deus deu a velha aliança e a lei porque os homens queriam que fossem assim. No Novo Testamento, o Pentecostes é diferente. Ele significa a vinda do Espírito Santo. Olha para você ver que diferença. Isso é para indicar que a lei foi substituída pela lei do Espírito. Então muitos irmãos, às vezes, eles querem fazer perguntas. Esses dias, abri uma caixinha lá de perguntas no Instagram, e os irmãos vieram perguntando todas as barbaridades, né? Tatuagem é pecado, isso é certo, isso não é. Tá. Irmãos, vocês agora vivem na lei do Espírito. E eu respondi todas da mesma forma. Ora, é quando você depende do Espírito que você vai saber o que é pecado ou não. Se tem dúvidas para você, é pecado. Mas se você sente paz, meu irmão, fica na paz do Senhor, faça sem medo. Agora a dúvida é que muitas vezes faz com que você, é o Espírito Santo falando, e você está insistindo, porque parece ser bom demais. Parece que a promoção é boa. Não vá por esse caminho. Em Efésios 5,19, a Bíblia diz, se você anda no Espírito, você não está mais debaixo do domínio da lei. Não é mais de acordo com sim, pode ou não pode. Mas agora você desfruta da onda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Você agora tem uma pessoa que mora dentro de você e te guia todos os dias. Aleluia! Não precisamos mais de códigos de condutas, nós temos o Espírito Santo. A lei foi dada no Sinai, mas o Espírito veio no cenáculo, que fica, irmãos, no lugar em que Jerusalém é conhecido como Monte Sião. É a nova Jerusalém celestial. O Espírito Santo foi nos dado, irmãos, num lugar onde Jesus, Ele escolheu agora para vir pisar. É um novo mover de Deus. O Senhor não está mais no Sinai, mas agora Ele está no Monte Sião. E nós precisamos também ir juntos. Não insista em voltar para lá. No Sinai o povo esteve de pé. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 20, 21. Êxodo 20, 21. A Bíblia fala que o povo estava de longe, em pé. Precisava da Bíblia dizer isso aqui, que estava em pé? Não precisava. Se falasse só o povo estava de longe e continuasse, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava, você iria entender. Ia ou não ia? Se a Bíblia falou, fez questão de mostrar que eles estavam em pé, porque tem algo aqui por trás. Amém, irmãos? A Bíblia está mostrando que eles estavam de pé. No primeiro Pentecostes, os homens estavam de pé. Mas no segundo, a Bíblia diz lá em Atos 2, 1. Vamos lá. A Bíblia fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Precisava da Bíblia dizer que estavam assentados? Se fosse para mostrar só o contexto do versículo que eles foram cheios? Não. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que estavam assentados. Por que disso aqui, irmãos? A obra da lei, ela mostra o homem de pé, fazendo, buscando a aceitação. A obra da nova aliança, ela mostra o homem assentado e Deus vindo até ele e fazendo toda a obra. Amém, irmãos? Você foi chamado para andar no descanso. Você foi chamado para viver uma vida assentada, confiadamente no Senhor. Você não pode, irmãos, diante da tribulação, perder a paz. E agora pensar que tudo está acabado. Deus não te chamou para isso. Na lei somos servos, escravos. Mas na graça, nós nos tornamos filhos. Agora você tem um pai que cuida de você, que pode todas as coisas, que tem tudo o que ele precisa para te suprir, para cuidar de você. Isso vai revoltar muita gente. Saber que você é o filhinho amado, revolta as pessoas. Muita gente vai te perseguir quando você falar isso lá na sua família, sabia disso? Mas independente disso, irmãos, você foi chamado para declarar a palavra. Ontem fui visitar meu avô, e tinha uma tia minha lá, que ela sempre vem falar a respeito da Bíblia para mim, né? E a gente sempre entra em alguns debates.
E ela acabou entrando no assunto da esposa e do marido, da palavra submissão. E ela falou, eu odeio essa palavra. Então a senhora odeia a Bíblia. Falei para ela, eu não odeio a Bíblia, mas eu odeio essa palavra. Mas essa palavra foi Deus quem disse. Olha para você ver, as pessoas elas querem ouvir somente aquilo que lhes agrada. E provavelmente, irmãos, o que mais lhe agrada seja talvez a paulada. É falar, converte, muda de vida, faz para merecer. As pessoas que têm mais, os coaches que têm mais seguidores no Brasil são aqueles que mais pregam isso. Faz que você merece, acorda cedo, faz, produz. E está cheio de gente perseguindo isso. Mas irmãos, você é um ser espiritual, amém? Você é morador da Nova Jerusalém, do Monte Sião. Você não pode lidar com as coisas de maneira natural. Você foi chamado para viver uma vida no Espírito. E a vida no Espírito é uma vida no descanso. A única vez que o Senhor fala no Novo Testamento para você se esforçar, não é para ficar de pé, mas é esforçar para entrar no descanso. Então, diante da tribulação, presta atenção nisso aqui, irmãos, que eu estou tentando te dizer hoje. A tribulação veio diante da sua vida. Veio algo que você não consegue lidar. Você vai aparecer na sua cabeça os dois caminhos, Sinai e Sião. Sabe, nessa hora, você precisa entender que o seu esforço é para ir para Sião. O seu esforço é para se assentar e deixar com que Deus faça. Mas a sua tendência, muitas vezes, é ir para Sinai. E ficar lá, tentando fazer alguma coisa. Não faz isso, liga para fulano de tal. Vamos tomar uma atitude, vamos para tal lugar. Vamos fazer isso, vamos fazer. Quando, na verdade, Deus está esperando que você só pare. Assenta. Pergunta para Ele qual que é a direção. Senhor, me mostra. Faz por mim porque eu não dou conta. Eu não consigo, me ensina. Você foi chamado para viver uma vida no descanso, irmãos. Não perca a sua paz por nada. Na lei nós somos servos e escravos, mas na graça nos tornamos filhos. Quantas pessoas estavam reunidas ali no dia de Pentecostes? A Bíblia fala que haviam 120 pessoas. Dá para grifar aí para mim também? 120 pessoas estavam lá. Em Atos 1,15, pode ser lá em Atos 1,15 tem. E sabe, irmãos, os números, eles mostram uma realidade na palavra de Deus. O número 1, ele fala da unidade. O número 2, ele mostra concordância. O número 3 fala da plenitude. O número 4 fala da criação. O número 5 da responsabilidade da criação. O número 6 fala da obra do homem, aponta para o homem. O número 7 fala da completude de Deus, da perfeição do Senhor. O número 8, recomeço. 9, os dons, são 9 dons do Espírito Santo. Então mostra a obra completa do Espírito. 10, a completude humana. 10 mandamentos, 10 leis. O 11 é o número da rebeldia. 12, a perfeição da eternidade. E não poderia ser diferente com o número 120. Tem um significado. Todo número na Bíblia tem um significado. Amém, irmãos? E a Bíblia mostra, a primeira menção está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Ela mostra quando o Senhor disse que a vida do homem seria de 120 anos. Assim, 120 anos significa o fim do esforço humano. O homem havia pecado, depois do pecado então houve uma disciplina, o Senhor disse que ele viveria 120 anos. Agora aqui então, irmãos, nós vemos que havia 120 pessoas para mostrar que era o máximo. Agora nós viveremos a eternidade com Ele. O que aconteceu aqui em Pentecostes é que o homem voltou a ser eterno. Amém? Mas onde que isso acontece? Na onde nós temos um monte inabalável. É o Monte Sião. É o monte onde tem uma base, um alicerce, que é Cristo, que é o sangue de Jesus. Não podemos construir obra nenhuma em outro lugar. Uma outra aparição do numeral 120 é lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, e aí vai falando os filhos aqui, os irmãos, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas. E olha o que diz, e com eles até 120 sacerdotes
que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir, vamos avançar mais um pouquinho? Lá na frente, o Senhor render-lhes graça, e quando levantaram eles a voz, as trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, o que eles estavam dizendo? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esses 120 sacerdotes, eles estavam cantando essa canção, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso hoje? Fala, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam cantando a graça, apesar de estar na velha aliança, e muitos homens ultrapassaram o seu tempo, como Davi. Davi teve um entendimento da graça fenomenal para o tempo que ele vivia. Esses sacerdotes aqui também estavam declarando aquilo que era eterno, inabalável. E quando fizeram isso, o templo se encheu de uma nuvem, irmãos. A Bíblia fala que se encheu da Shekinah de Deus. A Shekinah é tudo que nós precisamos. A nuvem de Deus é o que nos guia. Ela é quem guiava o povo no deserto, mas é ela quem te guia hoje de novo. Então isso daqui, irmãos, é uma tipificação de algo que aconteceria na nova aliança. Deus nos chamou para adorá-lo, para dizer que Ele é bom o tempo todo, amém? Quando nós dizemos e cantamos essa canção, hoje nós vamos cantar isso aqui, aleluia. Quando nós declaramos essa verdade, sabe o que acontece? A Shekinah de Deus entra, faz toda a diferença na sua vida. E aí você recebe as direções, você passa a viver uma vida correta diante de Deus. É onde o Senhor Ele vai te levar a vencer o pecado. Apesar de estarem no Velho Testamento, eles entenderam algo que era da nova aliança. Quando o Espírito veio no cenáculo, foi como um vento forte e impetuoso. E isso aponta, irmãos, para aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Vento forte e impetuoso mostra que Deus tinha pressa, que Ele queria encher aquele povo. Às vezes você fica pensando que é o seu esforço que vai fazer com que você seja cheio do Espírito. Mas presta atenção, é a sua disposição, é o quanto você se dispõe. Mas Ele está muito mais interessado em te encher. O Senhor quer te encher do Espírito. Ele quer que você viva uma vida cheia dEle. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o véu tinha sido rasgado 50 dias antes. E esse vento impetuoso encontrou os discípulos e todos foram cheios. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Em Êxodo 19, nós lemos que todo o povo ficou embaixo do monte. E aquele que tocasse no monte, havia uma seta inflamada que matava eles. Mas em Pentecostes nós vemos que era diferente. Eles na verdade ficaram no segundo andar. E ali eles foram cheios do Espírito. Mostra, irmãos, que há uma diferença. No Monte Sinai você está rebaixado. Você é servo e escravo. Mas no Monte Sião, agora você é colocado na posição de filho. Você é elevado a uma posição mais alta no Senhor. Amém? Você quer ir mais alto no Senhor? Quantos querem? Diga amém. Então você precisa mudar de monte. Você precisa depender do Senhor hoje. Sabe, jejum é muito bom, irmãos. Nós hoje estamos finalizando um jejum poderoso. Mas só tem poder quando a base é o sangue. Sabia? Hoje estava ensinando para os meus discipuladores a respeito do jejum. Tem hora que nós precisamos amolar o machado. E sabe que você só passar fome sem oração, sem receber a palavra, o maná, você só fez uma dieta. Jejum de fato, irmãos, ele tem que ser acompanhado de palavra de Deus, de oração, de poder, de unção. Nós nos reunimos todos os dias, se você não sabe, lá no Bueno. Todos os dias. O dia do Garavera era na quarta. Mas sabe de algo? Quero te falar aqui, irmãos. Você não perde nada em estar lá todos os dias. Sabe, assim como os pastores também enfrentam problemas, têm famílias, têm compromissos para estar lá todos os dias, você também tem. Mas entenda que o seu jejum, ele vai ser poderoso quando você orar. Só o fato de você continuar a mesma oração, jejuando, mostra que não mudou nada na sua vida. Isso é dieta, irmãos. Tem que intensificar a oração. Tem que buscar mais de Deus.
Jejum que é poderoso é aquele que você ora. Nós somos bombardeados pela lei todos os dias. Mas sabe, nós devemos combater. E você vai combater com as armas espirituais. Há um constante ataque de acusação na sua vida, irmãos. A lei foi dada para mostrar a sua impotência, para mostrar que você não pode nada. Mas você vence a lei quando você vai para o Monte Sião. Em Hebreus 12, 22, vamos lá, de novo. A Bíblia diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha quem estava no Monte Sião, irmãos. O próprio Deus, os espíritos dos justos aperfeiçoados, o próprio Jesus, até mesmo a assembleia de anjos já está em Sião. Por que às vezes você insiste em ficar no Monte Sinai? Estava falando de jejum. Quantos irmãos às vezes não fazem jejum pensando em fazer uma troca com Deus? Nós oramos pelos nossos alvos pessoais, amém, irmãos? Mas saiba bem claro isso na sua cabeça, que não é o seu jejum que vai fazer com que cada um desses alvos aconteça, irmãos. Amém? Um irmãozinho me procurou no decorrer do jejum falando justamente isso. Falando: pastor, estou jejuando, quero dizer para o senhor que eu estou preparado, minha bênção vai chegar. E opa, você está falando para mim que porque você está jejuando, a sua bênção vai chegar? Então eu preciso te falar, para você não se frustrar. Você não vai ganhar nada de Deus dessa forma. Olha, irmãos, você acha que você pode comprar a Deus? E se Deus fosse comprável, você acha que a moeda que Deus aceita é o seu sofrimento? Fala misericórdia. Jamais. A única moeda, irmãos, que há no céu é a fé no sangue de Jesus. Esse é o black do céu, aleluia. Esse é o cartão de crédito que passa tudo no céu. É a fé no sangue de Jesus. Mas se você vai por outro caminho, irmãos, então você precisa avaliar. Sião é a graça. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo comparando Sara e Agar. Em Gálatas 4:24 diz: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, Sara. Então essas duas mulheres aqui apontam, irmãos, para esses dois montes. Sara, a obra de confiança no Senhor, a obra da fé, a obra do descanso. Mas do outro lado nós temos Agar, que é o jeito humano, a força do homem. Não queira nada em Deus, irmãos, na força do seu braço, porque isso tudo é abalável. Somente aquilo que é no caminho da graça, que nós podemos reafirmar que isso é inabalável no Senhor. Amém? Então, irmãos, que você possa ter esse entendimento hoje. Ouça o sangue. A Bíblia diz em Hebreus 12:22, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus é o que precisamos ouvir, irmãos. É Ele que perdoa os nossos pecados, é por Ele que nós somos justificados. Você precisa ter esse entendimento. Visitando a minha avó agora na quaresma, tem pregado para ela, não é fácil não é católica, meu Deus do céu. E eu pus uma pulga atrás da orelha dela. E ela veio falar para mim que estava de jejum, de carne. Mas o jejum dela é só na quarta-feira e na sexta-feira. E ainda pode comer peixe e frango. Eita vó, mas esse jejum é bom demais. Mas ela falou para mim: e a gente tem que fazer a nossa parte, né, meu filho? É mesmo, vó? Fala mais sobre isso, me conta mais. Ela: é porque as pessoas estão muito egoístas. Eu faço a minha parte. Eu jejum. Olha para você ver. Jejum de carne na quarta e na sexta-feira. E ainda estava achando que estava fazendo muito ainda. Mas eu falei para ela: vó, a senhora acha mesmo que Deus, Ele está a fim de vender para a senhora qualquer bênção? E a moeda ainda é um bifinho, uma picanha assada, vó.
Sinceramente, vó, o Deus que a senhora está servindo é um Deus muito pequeno. Preciso dizer para a senhora, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, Ele é impagável, incomprável. Não adianta você fazer o mais severo de todos os jejuns, não adianta, nada vai comprá-lo além do sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado sobre você. Você precisa entender isso hoje. O perdão dos seus pecados. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno inabalável. É fácil de ser levado. Qualquer mentira do diabo te leva e te engana. Jovens, presta atenção aqui. Não escute as mentiras do diabo a seu respeito. Que você possa sempre se lembrar do verdadeiro fundamento, que é a obra de Deus. Se alguém falar para você uma mentira, reafirme a sua identidade, quem você é no Senhor. Um reino inabalável, irmãos, é aquele que desfruta de um fundamento escrito pelas obras do Senhor Jesus. A Bíblia ainda diz que lá no céu, quando o Senhor fala que também o céu vai ser abalado, quando a Bíblia está mostrando aqui em Hebreus, no capítulo 12, esse céu está falando do segundo céu, que são as regiões onde demônios eles afligem, eles acusam. Tudo que deve ser abalado, vai ser abalado, amém, irmãos? Mas aquilo que é feito no Senhor, se torna inabalável. A Bíblia diz em Hebreus 12, 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Eu creio que o Senhor está abalando espíritos malignos nesses dias que tentaram te enganar, mas Ele vai te levar para uma obra inabalável. Ele quer te colocar numa posição onde você vai ter tanta convicção, irmãos, uma base onde tem tanta convicção a respeito dos seus dias nessa terra, seu casamento, sua família, seu ministério, o lugar que você está em Deus. Esse é o lugar que Deus te chamou para ficar, amém? Vamos ficar de pé. Nós já vamos encerrar, mas sabe, deixa eu te dizer algo. Existem pessoas que às vezes, olha para cá, não converse. O Monte Sinai é um monte de acusação. Às vezes você está querendo receber algo de uma pessoa que ela não pode te dar. Quem pode te dar a verdadeira alegria é somente Ele. Homem nenhum, mulher nenhuma pode te fazer satisfeito. Nada dessa vida, irmãos, pode te tornar inabalável. Jesus, Ele nos chamou para dependermos dEle. Nos momentos em que você se sentir tentado em cobrar a sua esposa, o seu marido ou alguma pessoa algo, se lembra que essas cobranças, elas fazem parte do Monte Sinai, mas a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria está no Monte Sião. É de lá que vem todo o seu suprimento, amém, irmãos?